Esta é Nova York. Pode ser apenas uma cidade, mas com certeza não parece. Basta atravessar uma ponte ou pegar algumas estações de metrô e quase tudo muda. O horizonte mudou, as ruas têm outro ritmo e as culturas também. A cidade é dividida em bairros, que funcionam como pequenas cidades. As pessoas não dizem só que são de Nova York, mas sim do Bronx, Queens ou Brooklyn. Esses são bairros com histórias separadas e, de muitas maneiras, identidades próprias. Mas como isso acabou acontecendo? Como a cidade mais icônica dos Estados Unidos acabou com talvez a estrutura interna mais estranha? Bem, para entender isso, precisamos olhar para um tempo antes dos 5 distritos serem unidos, quando eles eram rivais e a decisão de uni-los estava longe de ser inevitável. Até o fim do século XIX, a atual cidade de Nova York ainda não existia como conhecemos. Manhattan era Nova York. O Bronx ainda era, em sua maioria, uma área rural. Queens e Staten Island eram pequenas cidades. E Brooklyn era uma cidade separada. Em 1860, era a terceira maior dos Estados Unidos da América, atrás apenas da Filadélfia e Nova York. Claro, essas divisões criaram culturas distintas. O Brooklyn era considerado mais suburbano, protestante e de classe média do que as ruas lotadas de imigrantes católicos de Manhattan. Mesmo com a região dividida em identidade e administração, alguns já imaginavam um futuro em que ela agisse como uma só. Desde o final da década de 1820, já havia algumas discussões sobre uma cidade unificada. Em 1857, a Assembleia Legislativa do Estado de Nova York decidiu que a região ao redor da cidade de Nova York deveria se tornar um só corpo, para melhorar as instalações portuárias e conectar os sistemas de comércio. Eles tentaram fazer isso por meio de votação do governo, mas a desconfiança em grandes projetos governamentais acabou com os planos antes que fossem adiante. Um ano depois, em 1858, moradores de Staten Island incendiaram um hospital de quarentena para protestar contra ordens de saúde pública de Nova York, mostrando a resistência de alguns bairros ao controle externo. Apesar de toda essa independência, as fronteiras começavam a se dissolver. O porto conectava todos eles. Mercadorias circulavam por vias navegáveis compartilhadas. As pessoas cruzavam as linhas das cidades todos os dias. A economia industrial não parava nos rios. Na segunda metade do século XIX, cidades e vilarejos passaram a agir menos como vizinhos e mais como partes de uma só máquina. Mas seus sistemas não refletem isso. Cada uma gerenciava portos, bondes, balsas e segurança pública. Essas redes separadas tornavam a região menos eficiente e mais vulnerável. Líderes empresariais e reformadores cívicos perceberam isso claramente. Eles precisavam de um porto, governo regional e sistema único para administrar o crescimento da cidade. Andrew Haswell Green, conhecido como o pai da Grande Nova York, liderou o esforço de consolidação. Foi a fusão municipal mais ambiciosa da história dos Estados Unidos da América. Além das aparências, existiam razões além da mera facilidade da unificação. A legislatura estadual em Albany estava se tornando mais poderosa, mas, mais importante ainda, a cidade de Chicago estava crescendo rapidamente, a caminho de se tornar a cidade mais populosa do país. Com ferrovias e o tráfego dos Grandes Lagos, tornou-se a principal cidade do meio-oeste. Em 1893, ela foi escolhida em vez de Nova York como sede da Exposição Mundial, o que foi uma grande surpresa. Com o sucesso da feira, Chicago virou a cidade mais elogiada do país. As elites de Nova York temiam que, sem a consolidação, a cidade perdesse vantagem ou influência. Filadélfia, anticentro financeiro dos Estados Unidos da América, perdeu poder e prestígio após ser superada por Nova York no fim dos anos 1930. Então, a solução era bastante clara: unir condados, centralizar poder e modernizar a cidade. Mas, obviamente, nem todos realmente concordaram. Manhattan apoiou, assim como quase todo Queens e Bronx. No Brooklyn, porém, a reação foi diferente. Por décadas, o Brooklyn se orgulhou de ser uma cidade independente. Possuía infraestrutura, instituições e identidade distintas de Manhattans.
Muitos viam a fusão proposta como uma aquisição hostil. Em 1894, eleitores da região foram convidados a opinar. Os resultados não foram nem um pouco distantes, foram extremamente apertados. Aprovado por apenas 277 votos, uma margem de menos de 1/4%. Em Staten Island, a oposição foi igualmente intensa. Moradores temiam que a administração de Manhattan negligenciasse seu bairro isolado e prejudicasse o controle local. Críticos na região alertavam que a consolidação diluiria a vida cívica protestante, fortaleceria máquinas políticas como o Tammany Hall e apagaria tradições locais. Mas a promessa de melhor acesso à água, apoio financeiro e desenvolvimento regional acabou por convencer a opinião pública nessas duas áreas. A água era um grande problema. Veja, na década de 1890, especialmente, o Brooklyn tinha um problema sério. O bairro cresceu rápido, mas o abastecimento de água não acompanhou. Ele usava poços e reservatórios no Queens, mas estavam secando. Moradores reclamavam da baixa pressão e da água suja nas torneiras. E para piorar, bombear muita água subterrânea dos aquíferos permitiu que a água salgada do litoral infiltrasse, contaminando o abastecimento. Manhattan, por outro lado, possuía um sistema superior. A água vinha do Aqueduto Croton, um projeto de engenharia de 66 quilômetros que trazia água limpa do interior do estado. Brooklyn não tinha nada parecido com isso. Então, quando surgiu a ideia de consolidação, a água foi um dos maiores motivos para dizer sim. Numa cidade industrial em crescimento, isso fazia diferença. No final, os jornais impulsionaram o plano. Legisladores aprovaram, e líderes empresariais disseram que resistir à fusão significaria ficar para trás. Em 1º de janeiro de 1898, a cidade da Grande Nova York foi oficialmente criada. O termo borough passou a designar as novas divisões administrativas da cidade unificada. Já era usado na Inglaterra e em estados dos Estados Unidos da América, mas nunca como partes de um único governo centralizado. Com 5 boroughs, 5 condados e mais de 3,4 milhões de habitantes, tornou-se a segunda cidade mais populosa do mundo, atrás de Londres. Em Manhattan, milhares lotaram o City Hall Park para ver fogos, discursos e a posse do primeiro prefeito, Roberto A. Van Wyck. O clima era otimista. O progresso havia vencido, mas do outro lado do rio, a sensação era mais de perda. No Brooklyn, a reação foi silenciosa e amarga. Os jornais locais chamaram o dia de fúnebre. Uma cidade com suas próprias instituições, identidade e história agora respondia a Manhattans. De repente, mais de 40 municípios tiveram que se coordenar totalmente entre bairros. A prefeitura ganhou mais autoridade, mas presidentes de bairro foram criados para gerenciar interesses locais e evitar centralização total do poder. Obviamente, a infraestrutura ainda funcionou como 5 cidades diferentes por muito tempo. O transporte seguia como problema. Brooklyn e Queens cresceram rapidamente, mas suas ligações com Manhattan eram limitadas. O metrô só foi inaugurado em 1904 e, mesmo assim, a maioria das linhas ia só até Manhattan. Demorou décadas para ligar os bairros por baixo da terra. Staten Island não foi conectada de forma alguma, e ainda não é, embora as pontes tenham ajudado. Além da ponte do Brooklyn, que foi inaugurada alguns anos antes, em 1883, a ponte Williamsburg foi inaugurada em 1903, seguida pelas pontes Manhattan e Queensboro em 1909. O metrô de Nova York foi unificado em 1940, quando a cidade comprou a Interborough Rapid Transit Company e a Brooklyn Manhattan Transit Corporation, juntando-as ao sistema já municipal. Isso colocou as 3 principais empresas operadoras de metrô sob o controle da cidade, criando um sistema de metrô único e unificado. O mais interessante dessa unificação foi o Bronx, que antes fazia parte de Manhattan e virou distrito próprio após a consolidação. Vou explicar. No meio do século XIX, o Bronx ainda não existia oficialmente. Era apenas a parte mais ao sul do condado de Westchester, funcionando como zona de transição entre a Manhattan urbana e a Nova Inglaterra rural. A maior parte da terra era fazendas e pântanos, com poucas estradas e pontes importantes.
Em 1846, West Farms foi criada a partir da cidade. Depois veio Morrisania, depois Kingsbridge, à medida que a população nessas áreas crescia rapidamente. Isso ocorria pela proximidade com Manhattan, a poucos quilômetros ao norte, facilitando o acesso à cidade e o transbordamento econômico. Mas, à medida que a cidade de Nova York continuava a se expandir, essas cidades acabaram sendo engolidas por ela em 1874. Foram atraídas para a cidade conforme aumentava a demanda por terras, moradias e infraestrutura. Essa área, chamada Distrito Anexado, era legalmente parte de Nova York, mas seguia geograficamente separada. O restante das terras a leste do rio Bronx foi anexado em 1895, até que a área foi formalmente consolidada à Grande Nova York em 1898, tornando-se o Distrito do Bronx. Legalmente, ainda pertencia ao Condado de Nova York, que incluía Manhattan e o Bronx. Tudo mudou quando a primeira linha de metrô chegou ao Bronx em 1904. Morar lá ficou ainda mais barato e fácil. A população mais que dobrou entre 1900 e 1910, enquanto terras agrícolas viraram quarteirões urbanos densos. Esse crescimento rápido criou a necessidade de uma melhor administração local, e em 1914, o Bronx finalmente se tornou seu próprio condado, com seu próprio sistema judiciário e administração. Em 1930, já eram mais de 1,2 milhão de habitantes. Staten Island nunca teve transporte público, ligando-a ao resto de Nova York, apenas a ponte Verrazano Narrows e balsas. Sempre foi um pouco à parte, desde o início dos Estados Unidos. Staten Island foi um dos enclaves mais leais à coroa, a ponto de as forças britânicas usarem a ilha como base em 1776. George Washington chegou a chamar os moradores de nossos maiores inimigos. Ela virou parte de Nova York, mas o metrô e a alta densidade populacional nunca chegaram. Durante grande parte do século XX, Staten Island ficou tranquila, suburbana, isolada e politicamente desalinhada da cidade. A questão aqui é que os bairros dentro dessa Nova York recém-unificada eram distintos. Era uma cidade, mas o cotidiano mostrava outra realidade. Staten Island seguia semi-rural. Queens era composta por antigos centros urbanos, e apesar do poder centralizado na prefeitura de Nova York, os limites dos bairros ainda existiam. Porque veja, Nova York pode ser um único município, mas ainda são 5 condados separados. Manhattan é o condado de Nova York, Brooklyn é o condado de Kings, Queens é o condado de Queens, o Bronx é o condado de Bronx e Staten Island é o condado de Richmond. É um resquício legal da consolidação de 1898. Os bairros nunca se integraram totalmente. Em vez disso, a cidade os manteve intactos, politicamente, geograficamente e culturalmente. Os limites dos bairros influenciaram as decisões. Cada um desenvolveu sua própria estrutura política, centrada em líderes locais e organizações partidárias. Não havia uma única máquina que controlava a política da cidade de Nova York após a consolidação. Cada distrito desenvolveu a sua própria. O Tammany Hall dominava Manhattan por meio de sua rede de chefes de distrito e líderes de bairro. Os democratas do Kings County, no Brooklyn, fortaleceram-se com clubes políticos vinculados a bairros e sindicatos. Em Queens, o partido cresceu com negociações de terras e nomeações judiciais, enquanto o Bronx foi influenciado pela ascensão de Eduardo J. Flynn, importante democrata nacional. A organização de Staten Island era menor, mas seguia a mesma estrutura. Os clubes decidiam quem concorria a cargos e distribuíam empregos por conexões. Lealdade era essencial. Quem ganhava emprego pelo clube devia participar, doar e votar conforme esperado. O clube monitorava o cumprimento dessas obrigações, mantendo assim o poder dos líderes locais. Líderes como Carlos Murphy, em Manhattan, e João McCoy, no Brooklyn, definiam o tom de como o poder dos bairros funcionava dentro de uma cidade supostamente unificada. Nenhuma figura única controlava a cidade. Em vez disso, o poder era negociado bairro por bairro, acordo por acordo. Para concorrer em toda a cidade, um candidato precisava de aprovação geral. Máquinas controlavam o acesso e regras eram definidas pelos bairros. Embora as sedes de clubes tenham
Presidentes de bairros, líderes distritais e de condados ainda influenciam candidaturas, vitórias e distribuição de recursos. A política em Nova York sempre operou por 5 sistemas paralelos e continua desse jeito. Isso nos traz aos dias de hoje, onde cada bairro ainda tem um presidente, mas com pouco poder de governo. Hoje é mais simbólico. Eles não criam leis nem comandam as agências da cidade. Hoje, os bairros são, em grande parte, só nomes no mapa e motivo de orgulho sectário para os nova-iorquinos. O poder está com o prefeito e o conselho municipal. Para muitos moradores, essa estrutura parece distante. Você elege o presidente do distrito, mas ele não resolve trens, escolas ou prioridades da polícia. O poder formal não é tudo. A resistência local, às vezes, é mais importante que a autoridade oficial. Um plano para toda a cidade pode ter o apoio do prefeito, mas se um bairro resistir com força suficiente, ele pode ser paralisado ou até mesmo fracassar completamente. A ponte Veretano-Narrows, ligação vital entre Staten Island e a cidade, teve sua construção atrasada por anos pela oposição no Brooklyn. Os moradores de Bay Ridge protestaram contra a ponte, pois cortaria suas ruas, atrasando o ágil projeto por mais de 40 anos até sua inauguração em 1964. Até mesmo algo tão claramente necessário para toda a cidade quase foi interrompido pelas objeções de um bairro. É assim que funcionam as políticas habitacionais e projetos de infraestrutura em Nova York. A cidade aceita, o bairro hesita e a vizinhança recusa. Por outro lado, essas capacidades de resistência local ajudam a conter avanços exploratórios, geralmente ligados a interesses políticos. Isso mostra como a cidade ainda é fragmentada. Nova York é unificada no papel, mas na prática funciona em camadas. As identidades dos bairros seguem fortes. São desiguais e as divisões originais ainda moldam o funcionamento da cidade. Críticos dizem que o governo da cidade é muito focado em Manhattan, fazendo os bairros periféricos se sentirem negligenciados. Essa reclamação de que Manhattan recebe mais atenção e investimentos ecoa há mais de um século. Basta atravessar uma ponte e tudo muda. A qualidade da escola, do hospital e até a rapidez da polícia. A cidade funciona sob um único departamento de educação. Existe apenas um departamento de polícia de Nova York e um sistema público de hospitais. Na prática, cada bairro parece um mundo diferente. Um relatório de 2023 revelou que cerca de 2 milhões de nova-iorquinos vivem em desertos de transporte, onde o transporte público confiável é distante ou inexistente. Esses desertos concentram-se nos bairros periféricos. Sul do Brooklyn, leste do Queens, norte do Bronx. Sem transporte rápido, cai o acesso a empregos, educação e saúde. É parecido com estados controlados por uma só cidade, tanto que mais de 30 condados de Illinois votaram para considerar a separação do estado. A diferença é que tudo se resume a se separar de uma só cidade. Já vimos isso antes. Staten Island foi o caso mais avançado, pois 65% votaram para sair. Mas os esforços fracassaram por questões constitucionais estaduais. Mesmo recentemente, essas conversas ainda persistem. Isso não é novidade. As tensões que polemizaram a consolidação nos anos 1890, medo de perder controle local, representação desigual e diferenças culturais, persistem apenas em outras formas. As fronteiras sumiram no mapa, mas não na mentalidade. Essa é a bênção e a maldição dos distritos de Nova York. Queens tem a maior diversidade linguística do mundo. São falados mais de 160 idiomas lá. Você pode pegar uma linha de metrô e ouvir 5 idiomas diferentes. No Bronx, o hip hop nasceu em uma sala de recreação na Avenida Sedgwick. Ele influenciou a cultura global antes de ser reconhecido pela cidade. Brownstones, livrarias e festas de rua do Brooklyn criaram uma marca hoje copiada mundialmente. Staten Island tem as áreas mais verdes da cidade, com mais parques por habitante do que qualquer outro distrito. E Manhattan representa tudo isso. O horizonte, a bolsa de valores, Times Square, cenários de romances, ambições e a selva de concreto. Todo dinheiro, poder e fama que um lugar pode ter. Isso não veio de planejamento central, mas de bairros agindo por conta própria. Esse é o Sistema de Distritos. Obrigado por assistir